chame para a mesa e dê uma satisfação. Um grande erro que a gente comete, eu falo isso por estar na área financeira já oficialmente desde 94, já faz um tempinho, logo eu farei 30 anos, né? 94, 2004, 2004, daqui a pouco eu faço 30 anos nesse negócio. Estou ficando velho, né, irmãos? Ainda bem que eu comecei cedo. Quantas pessoas ignoram os seus credores? Ah, tô nem aí. Ó, eu já falei uma frase, irmãos, que eu me arrependi. Eu lembro que isso foi, eu tinha comprado um apartamento, 2003, talvez 2004, 2005, por esse período. Eu falei assim, o Brasil deve tanto, viu, pastor William? Eu vou dever também, então nem aí. E meu pai, né, eu vou falar isso muito no meu livro, depois quem quiser adquirir também, me procura. Só esqueci de trazer a minha maquininha, mas se vocês desejarem me pagar depois, se você não pagar, você vai ficar meu escravo, né? Já fica a dica para vocês aí, né? Mas eu acredito em vocês, pode levar, eu faz um Pix, que eu esqueci de trazer a minha maquininha, ficou na empresa, a maquininha de cartão, de débito e crédito. E as pessoas ficam devendo para outra, eu falei assim, devo, não nego e pago quando puder. Irmãos, não foi nem 30 dias, pastor Elias, chegou uma carta me ameaçando do SPC para sujar o meu nome. Fiquei desesperado. Percebe que a gente solta certas falas, que na verdade é a expressão do nosso coração? Por isso que eu quero bater bastante nessa tecla com vocês. Gente, o que você quer para você? Quem sabe? Quem sabe o que você quer? Você falou isso para quem? Né, para as pessoas certas. E eu lembro que aí minha vida, aí eu rapidamente me organizei e falei, Deus me livre, eu não quero. Meu pai sempre foi muito sério nessa questão de estar com as coisas em dias. E se você é o que deve, irmãos, você vai ter que orar para se organizar, para acontecer 2 coisas, 3 coisas que pode acontecer. Uma é você trabalhar mais, né, dupla jornada, né, um tempo maior, dedicar um pouco mais, mas que tenha começo, meio e fim, não pode ser para sempre. A pessoa que trabalha para sempre demais, ela vai ganhar talvez até dinheiro, pode ser que ganhe dinheiro, mas ganha muita doença também, porque você tem que ter o tempo do descanso. Trabalhe mais por um período específico, mas para pagar aquela dívida. E depois, ou então você pode ser também alcançado por um libertador financeiro, que é alguém que vai ser enviado por Deus para pagar a conta para você. Mas é importante você sempre rever a sua conduta. E a terceira, que é a menos provável, é o milagre, é a dívida desaparecer. Eu já vi testemunho, mas esse é é o que acontece menos. Porque senão seria muito fácil. Eu me divido, oro, desapareceu. Uau, não passa de mágica. Oh, Deus, glória a Deus. Você vem dar o testemunho. Agora eu vou fazer de novo, porque já aconteceu uma vez. Irmãos, isso não acontece com frequência. Isso só acontece quando tem um propósito de Deus. Principalmente para o nome dele ser glorificado. E eu já vi dívida desaparecer, pastor William, de testemunhos específicos. Mas, no geral, é trabalhar, irmãos. É trabalhar. É levantar cedo. Quem sabe que você precisa de um emprego? Você já falou isso para alguém? Olha que dinâmica bíblica, a Bíblia é espetacular. José era um homem que tinha um dom de revelar sonhos, certo? José teve um sonho que foi dado por Deus, que ele seria um governo. Só que José está dentro do cárcere. Depois de ser vendido pelos irmãos, depois de ser traído lá, de ser caluniado pela esposa de Potifar, de uma injúria, de uma coisa que não aconteceu. Ele teve toda a oportunidade de ficar com aquela mulher, mas ele abriu mão e foi embora, né, e sofreu a pena por conta daquilo. Ele estava no cárcere. Um dia ele se interessa pelo olhar triste de 2 homens. Fala assim, vocês não estão bem. Vocês estão tristes, não é possível, o que aconteceu com vocês? Os homens sentam com ele senta com aqueles homens, os homens abrem o coração para ele, fala assim, ó, eu sonhei isso, eu sonhei isso. Ele revela o sonho dos homens. E depois ele fala assim pro homem, pro copeiro, né? Meu, lembra de mim quando você estiver lá no palácio? Olha a minha história. Sabe o que eu acredito, sabe o que eu vejo nisso, irmãos? Uma dica para nós. Para quem você tem falado sobre o seu projeto, né, para também te auxiliar, mas pessoas específicas. Por quê? José tinha uma promessa de ser um governo.
Então ele tinha que falar isso para alguém que tinha a relação com o governo. Então, estou precisando de emprego. Tá bom. Qual é a sua função? Quais são as ferramentas hoje para a área de trabalho? Né, entregar currículo de porta em porta? Talvez não mais. Né, para algumas profissões específicas tem um LinkedIn, que é uma plataforma, todo mundo conhece o LinkedIn? O LinkedIn é uma plataforma só de trabalho, só de relação de negócios. Né, igual o irmão quer fazer um trabalho de alimentação. Onde é seu público-alvo? Onde você vai estabelecer? Qual o custo necessário? Quanto você precisa? Qual o investimento? Né, qual o preparativo que você precisa ter de mão de obra? Ainda mais alimento, que é uma questão de limpeza muito extrema, sabe? De acondicionamento do alimento de uma forma muito séria. Porque Deus o livre alguém passar mal com o seu alimento, você tem uma empresa, a pessoa pode processar você. E essas dinâmicas têm que acontecer. E olha que interessante, José pede, voltando aqui à questão, para quem você está pedindo? Ou está mostrando a sua necessidade, ou aquilo que você precisa fazer? Você tem, e outra coisa, gente, não é um anjo que vai abrir um emprego para você, não. Fique em paz, não é um anjo que vai lá na empresa e fala, tem lá o Elias. São pessoas que Deus utiliza para serem conexões das nossas vidas. E temos que estar atento a isso, irmão, sensibilidade. E eu quero agora fechar com mais um texto aqui, Mateus 7,7. Então, a gente entendeu ali a questão da dívida, né? E se alguém te deve, irmãos, de verdade, se você for corajoso nesta manhã, pode aplicar o princípio do Pai Nosso, pode aplicar, de verdade, pode ir na fé. Vai na fé, que é a palavra de Deus. Você vai ficar livre disso. Você vai ficar tranquilo, você vai dormir em paz. Essa pessoa você não vai carregá-la mais na sua sacola, nem na sua cabeça. Fala, pastor Enoque, você não sabe quanto a pessoa me deve. Se eu recebesse esse dinheiro, seria tão bom para mim. Libera a pessoa. Pode falar, meu irmão. Mateus 7,7, pode falar. Pode falar. Sim. Uma situação. No geral, a humanidade cresceu com essa ideia, dentro de uma cultura que o melhor, eu vou trabalhar para me aposentar e ficar de boa. E isso gera algo para tudo, sabe? A pessoa já nasce, tá vendo? Fulano, teu irmão já se aposentou, hein? Fica dando mole aí, vai trabalhar, porque você vai se aposentar para ficar de boa. Então, a aposentadoria já traz em si esse comodismo, que a gente, eu quero me aposentar e pronto, não quero só ficar de boa, ir para sítio, assim. Então, a própria cultura nossa já gera esse tipo de atitude em nós, entendeu? E eu acho que esse tipo de ensino é interessante, como a Bíblia fala a respeito também lá em Hebreus, e no que o senhor está colocando aí. É importante que desperta todos nós, porque a gente é criado na família, dentro de uma cultura que a nossa vida profissional vai até a aposentadoria. Passou disso, não precisa mais trabalhar, é só ficar de boa e pronto. Aí vamos envelhecer, esperar a carta e morrer. Crescer, né, estudar, ter filhos, casar, trabalhar, cumprir os 35 anos, também fala aí, agora um pouco mais, né, pastor William? Agora, talvez alguns de nós nem vamos conseguir aposentar. E é interessante porque na Bíblia tem a palavra aposentadoria. Fica a pergunta. Você já ouviu essa palavra aposentadoria na Bíblia? É uma dinâmica, viu, irmão, que não vai ficar só daqui triste não, né, irmão? Pô, vou voltar a trabalhar de novo, amanhã está lá. Mas sabe o que é bacana a gente pensar nessa ideia? O que eu posso fazer? Por exemplo, tem algumas pessoas que é a empresa que determina a sua função. A empresa que escreve a sua profissão. Você é especialista numa coisa que você não gosta. Mas por conta do dinheiro, você vai manter firme ali. Você tem que sustentar a família. Mas fala assim, quer ver uma coisa? O sinal disso, irmãos, é domingo à noite, quando você começa a ficar triste, porque no outro dia você tem que trabalhar. Esse é o sinal que você está sendo a pessoa certa, fazendo no lugar errado e fazendo a coisa errada. Ou às vezes a pessoa errada no lugar errado, fazendo a coisa errada. Mas como alinhar você ser a pessoa certa, fazendo a coisa certa no lugar certo? É um desafio para nós. Mas é o seu dom, é você estar conectado com o seu propósito, com o seu chamado, com a sua missão, com aquilo que Deus escreveu lá no livro dele acerca de você.
E Mateus 7,7, mas foi muito importante isso, que é uma cultura que a gente tem enraizado, de uma crença que nós temos, né, que você tem que trabalhar até se aposentar. Então, que eu acho que é interessante você entender o seu propósito. Né? Qual é o meu propósito, Senhor? E, gente, eu sei que perturba essa pergunta. Ela é perturbadora mesmo. Ainda mais se você não encontrou. Você fala, puxa vida, mas o que eu nasci para fazer mesmo? Eu não consegui. Mas Mateus 7,7 fica um desafio para você. Quem desejar ler, pode ler, fica à vontade. Ou eu leio aqui também, não tem problema. Isso. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abri-se-vos-á. Alguém quer ajudar na interpretação desse pedido aí? Dessa proposta bíblica? Pedir o quê? Vamos falar, vamos reforçar um pouco mais isso. Tiago, acho que é Tiago 4,13. Quem tem fácil aí? Tiago é difícil de achar, né, irmãos? É lá no finalzão, né? O que diz Tiago 4,13? Vou voltar. E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos 1 ano, negociaremos e ganharemos. Amém? Continua? Pode continuar. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã, ou que a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Sim, eu acabei pedindo uma referência errada, desculpa. Mas isso aí também tem a ver também a esse. Por que você não falar? Por que você não pergunta? Esse texto fala assim: por que você não fala assim, se Deus quiser, eu farei isso ou aquilo? Né? Colocar realmente Deus dentro da sua missão, dentro do seu projeto. Mas, na verdade, eu ia falar a citação do pedido da sabedoria. Porque tudo que a gente erra, na verdade, não é uma falta de sabedoria. Quando eu erro na área financeira, o que me falta? Conhecimento e sabedoria na gestão das minhas finanças, concorda? Por que você procura um oftalmo quando você tem um problema nas vistas? Porque você não tem essa habilidade nem tampouco esse conhecimento. Você vai precisar procurar alguém com conhecimento na área da oftalmologia, ou na área do direito, ou na área da mecânica. Né? Porque tem as pessoas que consertam lá as locomotivas. É alguém que estudou ali, fez um Senai, fez uma engenharia mecânica, se especializou para entender como funciona aquela dinâmica. Então, eu queria também pedir passar para vocês essa proposta bíblica. Se falta sabedoria, Enoque, peça a Deus que Ele dá e não lance em rosto. É Tiago 1,5, né? Isso, obrigado. Pode ler, pastor Elias? Pode. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedido. Agora vamos pensar, não precisa responder. Nós estamos já no mês de junho, hoje é dia 19. Quem de vocês orou nesse ano pedindo sabedoria? Não precisa. Eu pedi para não levantar a mão, mas já levantou. Você entende? Gente, está aí. Pedi, dá-se-vos-á, batei e achareis. Procura, né, temos que fazer. Agora, por que a gente às vezes não recebe? Porque a gente pede mal, pede para um proveito próprio do quê? Não adianta eu querer 1 milhão para mim, irmãos, para humilhar meu vizinho, para humilhar meus amigos, para humilhar minha família, para eu passar por cima dos outros. Não adianta eu chegar, às vezes, aqui com um carro de 100 mil reais aqui, para o cara que está indo a pé eu não poder dar uma carona, a não ser que seja uma irmã, que eu não vou dar, eu vou evitar dar uma carona para uma irmã, que não seja minha esposa ou minha filha, ou alguém bem próximo de mim, de uma relação familiar mais próxima, né? Porque isso até é prudente também. Mas não adianta eu chegar, irmãos, eu tenho aqui
uma condição favorável para eu pisar no outro que está desfavorável. Né? Isso é antibíblico. Mas temos aí, ó, peça sabedoria a Deus. Qual é a área da sua fragilidade? É nas finanças, é no casamento, é no trabalho, é na profissão? Peça a Deus. Você quer falar alguma coisa? Peça a Deus que Ele te dá. Ore por sabedoria. Coloque na sua agenda de oração. Senhor, qual é a área que te falta sabedoria? Peça a Deus. E Deus é poderoso para nos encher com seu Espírito Santo. E se Ele não te der, pastor Elias, Ele vai colocar alguém que tenha isso perto de você. Sim. Eu tenho 45 anos e em 2015 eu tinha um ensino médio na minha vida. Eu não tinha um ensino médio, perdão, 2015. E eu sempre pedi a Deus uma oportunidade melhor. Sempre pedi a Deus uma maneira melhor de eu sustentar minha família, de eu conseguir os meus objetivos. Uau. E Deus, Ele é tão perfeito que Ele falava para mim assim: você está fazendo o que para se ajudar, filho? E olha que interessante, eu estou falando isso, nós estamos em 2021, há 6 anos atrás. E eu trabalhava, e eu era muito, assim, eu trabalhava porque eu precisava levar o alimento para dentro da minha casa. Mas eu não era uma pessoa que eu trabalhava feliz com o que eu fazia. E eu falei: pai, eu queria alguma coisa, pai, que eu gosto de fazer. E Deus sempre falava isso para mim: faz a sua parte, filho, que eu te ajudo. E eu fui fazer isso mesmo, eu fui fazer Enem para concluir ensino médio, para a glória de Deus. Eu comecei a fazer uma faculdade de ciências contábeis, tive que trancar porque eu não tive condições. Deus me deu a oportunidade de fazer logística, concluir a logística. E é interessante que quando eu concluí essa logística, gente, por isso que eu falo que Deus, Ele é perfeito, Ele ajuda a gente, mas precisa a gente também se dispor a ajudar Deus. E eu procurava emprego e não achava. E aí, certo dia, eu falei: Deus, eu não vou procurar mais, pai. Eu estou fazendo a minha parte e quando for a vontade do Senhor, eu estou aqui para esperar. E quando foi há 2 anos e 7 meses atrás, o telefone tocou com o DDD de Juiz de Fora. E foi uma empresa, essa empresa me ligou e falou assim: você quer trabalhar comigo? E o que acontece? Eu sou um cara, profissionalmente falando, muito feliz hoje. Eu trabalho, eu amo o que eu faço. E isso é bacana, você ter prazer no que você faz e não ser um fardo. Porque se for um fardo, você vai levar para casa esse fardo. Vai ser dentro de casa um fardo, você vai andar irritado. Então, se nós hoje aproveitarmos essa palestra aqui do pastor Enoque Calói e levar, talvez a gente não vai conseguir agregar tudo. Como eu falei, eu tive a oportunidade de já ver ele ministrando e eu agreguei bastante coisa na minha vida, pastora. E eu glorifico a Deus por isso, por essas oportunidades que Deus tem colocado homens para nos instruir. E assim, a gente vai conseguir. Só que a gente precisa despertar e fazer a nossa vontade, a nossa parte. E Deus, Ele se encarrega do restante. E hoje eu glorifico a Deus por essa empresa, porque eu sou o cara mais feliz profissionalmente falando hoje. Hoje eu faço segurança do trabalho também, mas é para um particular meu hoje que eu quero galgar dentro da empresa, mas eu preciso fazer a minha parte e o resto Deus se encarrega. Então, é um testemunho que eu tenho que dar assim, porque Deus me incomodou aqui agora e falou assim: fala o que eu fiz na tua vida, filho. Amém. Através do que Deus nos ensina. Amém? Obrigado, gente. Irmãos, 6 anos, somente 6 anos. Eu comecei no banco em 94. Trabalhei 7 anos no banco, aí ao invés de estudar, eu preferi casar. Casei cedo, com 23 anos, a Miriam com 20 anos. Fui morar de aluguel, pagando aluguel para minha sogra, que ela queria que eu morasse de favor, eu não quis, eu era muito orgulhoso. Falei: não moro de favor para parente nenhum. Já que eu não consegui construir na casa do meu pai, também eu não moro de favor. Tonto. Paguei aluguel. Também sou contra não, desculpa, vou usar a expressão correta,
A Bíblia não orienta você a morar na casa dos parentes. Esse é um assunto tão difícil de falar. Porque no nosso contexto cultural, irmãos, é muito comum alguém fazer um puxadinho, né, na casa do pai ou na casa do sogro. É muito comum isso. Né? Nem vou pedir para levantar a mão aqui, porque a gente vai ter problema. E não vou embora também não. Mas fica essa provocação da reflexão. Por quê? A Bíblia é tão séria nessa questão do... Sabe por que a gente está com esse bate-papo assim, mais voltado para essas questões de princípio, gente? Porque depois de tanto tempo falar sobre finanças, você acredita que eu descobri que o problema não é financeiro? É muito mais profundo? Tanto é que lá no Tatuapé, eu fiquei 3 anos e 3 meses pastoreando lá, eu fiz um projeto chamado Resgatando a Hombridade, que a gente falava sobre paternidade, proteção, procrastinação, pureza. Porque são bases que, se você não trabalhar essas bases, elas vão te arrebentar. Ela vai te paralisar, ela vai te estacionar, estagnar a sua vida, pastor Elias. E aí o tonto pagou aluguel para a sogra, aí depois a gente foi fazer uma viagem, depois de alguns anos, 2 anos pagando aluguel, aí meu sogro bateu no meu carro, aí o dinheiro que era para aluguel tinha que ser para arrumar o carro, e eu fiquei mandando um ano de favor para arrumar o carro. Né? Foi uma lição que Deus me deu. Eu fui tão idiota, desculpa a expressão da palavra, fui tão ignorante, tão tolo, né? Moleque, irmãos, 23 anos, 24 anos. Né? E agora que eu terminei o curso de neurociência o ano passado, que eu entendi que o cérebro do homem amadurece depois dos 30 anos. E alguns ainda nem depois dos 30 anos não amadurecem. Né? Outros conseguem um pouco antes, mas tem uns que nem depois de 30 anos, o cabra tem 40, 45, 50, e o cérebro do cara ainda não teve a maturidade suficiente para tomar as decisões certas. Mas por que eu quero usar isso como exemplo também, usando ali o gancho do nosso irmão? Aí eu queria desesperadamente sair da casa da minha sogra para ter minha própria casa, aí eu pedi para o banco me mandar embora. Manda embora, que eu quero ir embora, que vou comprar um terreno e construir minha casa. Aí o banco, não, você não vai embora, você trabalha muito bem, você vai ficar. Aí de novo pedi mais uma vez, manda embora, não, vai mandar embora. Aí me transferiram lá de Santana para o aeroporto de Guarulhos, e eu já bravo, sabe quando você vai acorda assim que não quer ir trabalhar? Irmão, decisões precipitadas que a gente toma às vezes também, sabia? Porque existe o tempo de você sair e o tempo de você não sair. Existe o tempo de você ter que ficar, e tem tempo que você não pode mais ficar. E como é difícil a gente às vezes entender a dinâmica dessa estação. Quando é o tempo de eu ficar, quando é o tempo de eu sair? E se você sair fora do tempo, irmãos, você vai ter consequências ruins. Também se você ficar, também quando não era para ter ficado, vai ter consequências ruins. É uma dinâmica que a gente precisa aprender com Deus, de ter essa sensibilidade. Aí eu saí, comprei um terreno, construí uma casa rapidamente, pastor. Aí fui morar na minha casa, nem rebocado, já desesperado para morar na minha casa. Aí fui para lá, tal. Aí depois, né, fiquei um tempo desempregado, dava aula de música, dava aula de cavaquinho, dava aula de canto, dava aula de tudo, né? E minha esposa, na área da enfermagem, da saúde, arrumou um emprego, né? E Deus me tratou naquele período, né? 1 ano, e eu achava, não, eu vou arrumar um emprego rápido. Eu fiquei 1 ano e 3 meses desempregado. Foi tão difícil para mim, mas Deus me sustentou naquele período. E eu arrumei um emprego depois em 2002, em uma empresa, que eu fiquei 16 anos trabalhando lá. E em 2005, que eu comecei a estudar. Por quê, irmãos? Eu tinha feito um curso de alemão quando era adolescente, não dei sequência. Eu fiz curso técnico de informática, não consegui terminar. Eu comecei a fazer um curso de matemática na faculdade, não terminei. Eu era assim. Começava, não terminava. Começava, não terminava. Procrastinação, sem encerrar os ciclos. E fica já para vocês essa manhã também um pensamento. Quantas coisas que você começou e você não terminou? Você é aquele que vai fazer o imposto de renda para quem declara no último dia? Na última semana? Tem 90 dias, agora com a pandemia, o ano passado, esse ano, estenderam até mais. A gente vai fazer sempre por último, sempre depois, e a gente, irmãos, é do nosso cérebro isso. O conforto do nosso cérebro faz com que a gente fique adiando as coisas para amanhã, amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã eu mando currículo, amanhã eu peço, amanhã eu estudo, amanhã eu me especializo. É hoje, irmãos. Hoje é o tempo que Deus nos deu. O amanhã, como nós lemos aí 4:13 de Tiago, o amanhã não te pertence. O amanhã é de Deus, lógico, se Deus permitir, se Deus quiser, o ano que vem a gente pode estabelecer naquele lugar e ali ganhar alma, ou fazer negócio, ou construir um empreendimento, ou um projeto X, ou projeto B.
Principalmente se estiver alinhado ao que Deus te deu. Isso é maravilhoso, porque aí vai ter a satisfação, sabe, de falar assim, eu morri vazio, eu concluí a minha missão, eu fiz aquilo que Deus me colocou para eu fazer. Irmãos, isso é a melhor sensação do mundo, a gente deixar um legado, não é deixar carro, não é deixar casa, não é deixar bens para a família. Eu acompanho tantas famílias que deixam patrimônio, e o pastor na área da família, né? Deve ter muito cases desse. O cara constrói, trabalha igual um cavalo, de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, constrói, tem um prédio, tem patrimônio, tem dinheiro, tem propriedades, tem bens. Não consegue ensinar os filhos a fazer, não consegue fazer a sucessão desses bens. Em 2 anos ou em menos tempo, os filhos acabam com tudo, devora tudo, acaba com tudo. Percebe que não é o patrimônio que você deixa, é um legado, é uma história. E eu era assim, irmãos, não terminava as coisas que eu começava, pastor Elias. Até que em 2005, depois de muito ler, treinamento, a palavra de Deus, alguns livros bíblicos também que eu li, que me ajudou muito, falei, meu Deus, eu tenho que mudar essa história na minha vida. Tem um livro que eu trouxe ali, chama O Poder do Hábito. Depois até vocês podem tirar foto, tá? Quem quiser comprar, é super barato. Irmãos, um livro desse é R$30. Quanto que é uma pizza? Quanto tempo a pizza dura dentro de você? Se tiver intestino preso, talvez uns 3 dias, né? Normalmente as mulheres que têm intestino preso, né? Nem podemos falar mal delas aqui, que elas são uma bênção para nós. Né? Tá gravando aqui, depois vão pôr nas redes sociais. Irmãs, vocês são especiais. Quem tem coragem de pagar 30 conto num livro daquele? Olha quantas páginas tem para ler, irmãos. Irmãos, é o que você quer para você. O que você quer para você? Você quer se tornar especialista no quê? Ou falar aleatoriamente, sem uma sustentação? Irmãos, é nosso papel, é nossa responsabilidade. Todos vocês aqui, ó, sem exceção, todos, sem exceção. Eu falo muito seguro do que eu estou falando, baseado na Bíblia. Tem um propósito de Deus estabelecido para vocês. Não fuja, não corra, não vá embora. Não, vou fugir. Irmão, Deus não vai te botar numa fria. Fique em paz. Demora algumas coisas para acontecer, porque não é só o projeto de Deus, igual Davi, quando foi ungido a rei com 17 anos, sei lá. José, com 17 anos, foi vendido. Ele só assumiu o governo com 30. Davi foi ungido a rei novo. Quantos anos demorou para Davi assumir o reinado de Israel? Então tem coisas que tem um processo, tem um período, tem um tempo de amadurecimento, de preparação, de forjar o seu caráter. Então, e você põe uma lista também aí no seu bloco de anotação. Escreva depois isso, né? Não sei se vai ser liberado isso para vocês depois assistirem. Irmãos, quantas coisas que você deixou para trás, que se você tivesse feito, você estava lá na frente. Mas não é para sentar e chorar, falar, ai, tá vendo, eu sou um sem graça, né? Falar desgraçado, né? Que sem graça é a mesma coisa de desgraçado, né? Que a palavra Deus é sem. Eu sou eu não tenho sorte, meu Deus. Só falando de tal que tem sorte. Eu sou um miserável mesmo. Você é nada, você é um filho de Deus, irmãos. Por mais que seu pai talvez não foi um pai presente, ou a gente teve essa ausência do pai, ou a presença do pai, um pai distante, você tem um pai eterno. Você tem um Deus, fala assim, pede, Enoque. Pede corretamente. Saiba pedir. Peça em oração. Insista. Ou fala, Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem para mim? Me direciona, me clarifica, Senhor. Se não é isso, que eu possa pedir a coisa correta para o Senhor, mas usa-me conforme a tua vontade, conforme o teu propósito. Eu quero marcar a minha história, o lugar onde eu fui plantado. Todos nós temos essa proposta do Senhor, irmãos. Então, revisite isso, o que você parou de fazer, que você precisa retomar. E aí, em 2005, pastor William, fiz uma faculdade de administração com ênfase em finanças, terminei. Fiz uma pós em controladoria e finanças, terminei. Depois, passado, minha esposa foi estudar, que a gente entrou em acordo, porque às vezes só o homem quer estudar também e não quer dar chance nenhuma para a mulher. Isso é um erro nosso. Mas em comum acordo, minha esposa estudou, fez o curso técnico de enfermagem, ela já era auxiliar. Depois eu falei, posso estudar? Você quer estudar? Eu falei, não, agora você pode estudar. Não, ela estudou também. Ela fez depois um curso de gestão pública pela Adventista. Depois eu fui fazer um curso de pós-graduação em gestão de negócios pela FGV. O ano passado, 2019 2020, comecei um curso de neurociência aplicada à educação, porque eu estou dentro do contexto da educação. Percebe, irmãos, que a gente precisa... Estou dando isso como um exemplo, não que você vai seguir a mesma trajetória que a minha. Cada um tem um chamado, cada um tem um propósito. Mas a gente precisa, irmão, sabe por quê? O tempo vai passar.
se você estudar ou não aperfeiçoar, não se dedicar ou não, você vai passar. E como fazer isso ainda também, irmãos? Dentro do princípio bíblico, sabe? Seguindo ao Senhor, dando testemunho. Né? Eu lembro na FGV, quando eu estava lá fazendo FGV, e às vezes eu achava, né, poxa, na FGV, que faculdade bacana, primeira linha, tal. E o Espírito Santo, cala, baixa a bola, mano. Eu te coloquei você aí, rapaz. Ó, fica piano aí, fica tranquilo. Sabe, irmãos? Então é Deus, e tudo tem um propósito, irmãos. A minha oração de verdade, que aquilo que Deus tem me dado, eu quero que seja para a glória do seu nome. Para que eu possa influenciar outras pessoas, ajudar outros homens. Então, homens, tome a sua posição. Enoque, tome a sua posição. Nós somos homens. Foi o que Davi falou para Salomão, seja homem. Só que ele não entendeu, ele teve 1000 mulheres. Não é verdade? E deu mal. Salomão acabou seus dias mal. O cara tão sábio que se perdeu. Pastor, quer dar um intervalo? Como que vai? Como funciona isso aqui? Vocês estão com fome? Alguém quer fazer algum adendo, alguma pergunta? Pode ir, meu irmão. Na realidade, seria mais uma... o senhor já acabou respondendo minha pergunta, Sim. mas eu queria fazer para o senhor poder esclarecer melhor. Eu tenho um interesse muito grande em investimentos, né? Investimentos. Só que, assim, a gente vai pesquisando, vai vendo exemplos de vida de outras pessoas e vê que a maioria das pessoas que foca em investimentos, a maioria dessas pessoas são focadas mais no dinheiro. E aí eu tenho um pouco de medo de começar a investir nessa área e acabar me perdendo. Foi o que o senhor estava acabando de falar. Comecei a investir pequeno, investir em tesouro direto, né, que é um dos investimentos mais seguros e com menos risco. E aí eu queria saber mais a profundo sobre essa questão, porque tem uma ponte aí, né, entre a vida espiritual e a vida financeira, né? A gente acaba meio que se perdendo aí no meio do caminho. E aí eu queria saber uma orientação melhor para poder ingressar nesse meio, nesse aspecto, sem se perder, né? É um desafio. Nós somos atormentados por 3 coisas. Principalmente nós homens, né? Normalmente o homem, mas o ser humano é atormentado. Dinheiro, sexo e poder. É só olhar a história das pessoas que são próximas de nós. Olha a história dos políticos. E não estou falando dos políticos, porque o político é um extrato nosso. Os políticos que nós temos é uma representatividade de como nós nos comportamos. Porque se a gente for pensar em termos de corrupção, se eu der uma carta para ter a minha habilitação, é corrupção. Só é menor. Diferente do cara que desviou milhões. Mas é um ato corrupto. Né? Agora, o desafio na área da educação, irmãos, foi muito incrível, que é como a pessoa fazer a prova em casa sem colar. Não, e como nós sermos incentivadores para que eles possam colar. O que você está criando? É igual você ligar lá em casa e eu não quero falar contigo. Aí você liga, o Eduardo que atende, fala, Dudu, fala que eu não estou. Pode falar, pastor. Conhecido meu, né? Mas eu vou chegar aí, tá? Depois ali. Um conhecido meu, um dia, em viagens e tal, e aí tinha um teatro para ir, ele tinha 2 filhos, né? E aí, menos de 7 anos não pagava. E o filho já tinha 7, né? E aí ele diz ali para os filhos, fala que vocês têm 6. Aí eu falei, mas eu tenho 7. Não, mas fala que você... para não pagar, né? E aí quando chegou lá na hora, lá, quantos anos você tem? Ah, o pai falou que eu tenho 6, né? Você vê? Como já vai influenciando o filho por conta de um ingresso, de um teatro, algo do gênero. São os pecados aceitáveis. Eu lembrei, pastor, que quando minha mãe era viva, alguém ligava, eu não queria atender, eu falava, fala que eu não tô. E ela era cristã, né? Ela falava assim, ele tá mandando falar que não tá. Aí eu já não falava mais, entendeu? Mas, sabe por quê? Quando você faz isso, você está dando legalidade para a pessoa mentir para você. Irmãos, eu estou na área financeira, esse tempo que eu falei para vocês, não vou repetir. Eu já vi tantas pessoas se perderem
por conta do dinheiro. De desviar dinheiro, de se apropriar de dinheiro que não era dele. Já vi, irmãos, no banco, nas empresas que eu trabalhei, compradores, principalmente compradores, vendedores, mas também a área financeira é uma área muito sensível, porque tem gente que ela tem uma dificuldade com dinheiro e ela vai ter para sempre aquela dificuldade. Como assim, pastor Enoque? Que maldição é essa? Vou dar um exemplo bíblico e vou chegar na sua resposta. Não deixa eu esquecer. Quando José tinha 17 anos, os irmãos chegaram em casa com dinheiro no bolso, sim ou não? Era dinheiro proveniente do quê? Lembra dessa história? Todo mundo lembra ou não? Todo mundo? Quem não lembra aqui, depois vai ter que ler lá o Gênesis 37, né? 37. Começa a contar a história de José. Olha que interessante. Seu nome? Emanuel. Quando José tinha 17 anos, os irmãos chegaram em casa com dinheiro. Eu até brinco, né? Eu falo que eles passaram em algum culto e deram uma oferta lá para amenizar a culpa, né? Mas não ia adiantar, não. Olha que interessante. Quando José tinha 17 anos, os irmãos chegaram em casa com dinheiro no bolso, ou gastaram, mas tinham dinheiro ali. Não conta se chegaram em casa ou não, mas vamos pensar que eles foram para casa com aquele dinheiro. Era um dinheiro de uma situação ilícita, que era a venda do irmão, gente. É loucura isso, mas aconteceu, está lá no registro. Passado 20 anos, José assumiu o governo com quantos anos? Com 30, certo? Quantos anos das vacas gordas? 37. Então, a partir de 37 anos de idade, começa a ter as vacas magras. Os irmãos de José voltam de novo para o Egito para comprar alimento, certo? Já estava 20 anos mais velhos. E José era um dos mais novos, né? Antes dele tinha Benjamim. Quantos anos tinham os irmãos de José, então? Tinham considerado, né? O que José faz com eles? Bota o dinheiro na bagagem novamente. Eles devolvem ou eles vão para casa com dinheiro? Lembra? Quem lembra desse texto? Vamos lá, vamos para casa. Não, mas erraram. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Esse texto é maravilhoso, traz uma lição bem preciosa para nós. Nós seremos sempre tentados na nossa área de maior fragilidade. E agora, pastor Enoque, o que eu faço? Pede ajuda. Se protege.